Boa tarde, meu nome é Natália Ribeiro, minha matrícula é 13.0047597. Eu tô indo pro 8º semestre de jornalismo, se Deus quiser eu formo semestre que vem. E o meu pré-projeto, eu escolhi fazer uma monografia, né, e não um produto, com o título Jornalismo Gastronômico em Brasília, porque inicialmente eu queria fazer, na verdade, toda a parte cultural, realmente, fazer uma abordagem maior, falando de cultura de consumo, como que a gastronomia ela é considerada uma cultura de consumo. Mas eu falei com o Sérgio, que vai ser meu orientador, ele topou me orientar, e ele falou que seria muito difícil colocar tudo isso e o projeto ficaria falho, faltariam muitas coisas. Então ele me deu a sugestão de eu escolher somente o tema jornalismo gastronômico em Brasília, porque aí fica mais restrito e eu consigo estudar melhor, eu consigo pesquisar melhor e analisar também, né? Porque eu vou ter que analisar os blogs, os jornais, então fica mais fácil para analisar. Bom, é uma monografia, né? E o objetivo geral da minha pesquisa, né? Na verdade é simplesmente uma paixão que eu tenho pela gastronomia e eu não vejo assim uma outra razão maior. Porque a minha paixão pela gastronomia, ela me deixa, pelo jornalismo gastronômico, a minha paixão pelo jornalismo e pela gastronomia, né? Me fazem procurar sempre esse tema. Eu trabalho com isso, eu trabalho numa assessoria que a gente mexe muito com restaurante, com adega, então isso me faz querer falar mais sobre isso e realmente contribuir para esse ramo, que eu vejo que é um ramo que não tem tanta pesquisa ainda, principalmente na UNB, né? Aí os objetivos específicos, na verdade, né, são primeiramente, assim, descrever a história mais do jornalismo gastronômico em Brasília, né, no Brasil, e principalmente em Brasília, e analisar aqui em Brasília como é que é, né? Porque eu vejo que aqui em Brasília é um pouco diferente, por exemplo, do interior mesmo, né? É uma capital, então tem muito mais serviço, tem muito mais oportunidade, realmente. E é muito bacana de fazer um trabalho aqui, analisar aqui em Brasília. E depois concluir a minha pesquisa realmente me baseando numa opinião própria, depois de eu ter julgado realmente e visto o que é e o que não é, assim, porque tem muito tabu, tem muito julgamento. Será que esses julgamentos, eles são realmente verídicos, né, sobre o jornalismo gastronômico aqui em Brasília? Muita gente fala que tá atrasado, que a gastronomia aqui em Brasília, por ser a capital do país, tá muito aquém do que deveria. Então, eu tenho essa curiosidade mesmo. E realmente, aqui em Brasília é um lugar onde tem muitos blogueiros, blogueiras, e que estão se passando por jornalistas, né? Ou, na verdade, nem se passam por jornalistas, mas acabam fazendo críticas gastronômicas totalmente erradas, sem ter um estudo. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que eles estudam realmente? Porque o que nós temos, assim, no senso comum é que eles não pesquisam, simplesmente publicam tudo que estão dando dinheiro pra eles, que estão dando de graça. Vamos ver se é isso, né? Vamos ver se tem realmente uma diferença entre o blogueiro e o jornalista de formação, que trabalha ali pra passar uma informação boa mesmo. Bom, a minha revisão teórica, né? Primeiro eu fiz a contextualização, na verdade, né? Gastronomia do Brasil, gastronomia em Brasília, né? Pra fazer, e depois cultura no Brasil, cultura em Brasília. Passando aí, fazendo um apanhado histórico bem legal pra gente entender realmente, né? A cultura em Brasília, tá certo? É realmente algo que muita gente critica que falta. Eu acho que não, né? Na verdade, mas é uma opinião pessoal. E o referencial teórico. Bom, eu dividi aqui em jornalismo no Brasil, né? Que aí eu começo falando que o jornalismo no Brasil aqui ele surgiu tardiamente. Por quê? Porque primeiro, assim, a gente tem essa herança de Portugal, né? Portugal censurava muito, né, a imprensa. Então, só depois que veio, né, na primeira metade do século XIX, que surgiram os telégrafos, os correios, aí tornou a imprensa mais profissional, realmente ajudou muito. E depois, né, na Primeira Guerra Mundial, os rádios, eles transmitiam realmente. E depois da Primeira Guerra Mundial também, a gente começou a ter aquele modelo norte-americano, né, com lead, com ombudsman. Só aí que realmente o jornalismo começou a ser tratado mesmo como uma mercadoria, uma fonte de informação séria, né? E foi consolidado realmente aqui no Brasil. Bom,
Aí nós temos aqui, né, na ditadura, foi em 1964 até 1985, nós tivemos muita censura, e é aí que tá a grande graça do jornalismo gastronômico. Porque os jornais, eles eram censurados, né? Eles não, assim, algumas notícias não passavam, e aí para não ficar aquela página em branco, as pessoas colocavam receitas de bolo, de torta, e acho que foi daí que realmente surgiu essa vontade do jornalismo de falar também, né, da gastronomia, das bebidas, enfim, eu acho que veio muito daí, né, na verdade. Já em 85 já tínhamos mais liberdade, né, claro. Aí depois, anos 90, internet, que facilitou muito, claro, que não era como é a internet hoje em dia, nem todo mundo tinha acesso, né, cada vez mais a internet fica mais acessível, graças a Deus, mas não era bem assim, né. Então, o jornalismo em Brasília, né, nós tivemos aqui a primeira revista, foi a revista Brasília, em 1957, e o primeiro jornal da capital foi o Hora de Brasília, mas ele era impresso no Rio de Janeiro, né? E depois tivemos Não, perdão, ele era impresso em Goiânia. E depois nós tivemos, além disso, né, o Hora de Brasília, né, que foi em 57, o Pioneiro, a Tribuna de Brasília, que foi o primeiro impresso realmente na capital. Em 58 nós tivemos Notícias de Brasília, Souvenir de Brasília e o Correio de Brasília. 59 tivemos DC Brasília, Brasília Jornal, Revista Conheça Brasília, Revista Nossa Brasília, o Candango e o Clarim. E já na década de 60, né, aí nós tivemos Crítica de Brasília, o Correio Brasiliense, Gazeta de Brasília, o Planalto, Cidade Livre, Brasília em Foco, Crítica, Fatos e Foto, Alvorada Estudantil, Clarim Evangélico, TV Brasília, né, que foi uma fundação do Assis Chateaubriand, Últimas Notícias, Revista Fronte, Revista Acontecimentos, Monitor de Brasília, Jornal de Taguatinga, né, que Taguatinga veio antes de Brasília, mas enfim, o jornal realmente veio só nos 60. Brasília News, Núcleo Bandeirante, Estrela de Brasília e o TIM. Aí o jornalismo cultural no Brasil, né, realmente porque é bem complicado. Antigamente, na verdade, como não tinha esse costume de foto, de ilustração, era muito preto e branco, era muito monótono. E aí depois, quando surgiu a fotografia mesmo, quando ela se popularizou, e depois tivemos a Folha de São Paulo, né, em 92, que inovou no formato dos suplementos também, né, dos jornais, aí sim, né, mostrou um jornalismo mais leve, porque o jornalismo cultural, ele tá muito atrelado à imagem. Por exemplo, o jornalismo gastronômico não seria nada sem a imagem, né, aquela imagem convidativa. Realmente não adianta você falar de gastronomia sem ter imagem, sem ter uma coisa mais leve, menos carregada, né. E agora nós temos também esses canais de YouTube, né, que são os canais de chefe, né, os programas na televisão, que são milhares realmente, e eu vejo que em Brasília, principalmente, tem um público muito apto, assim, um público muito sedento por isso, né, pelo jornalismo gastronômico, não pelo jornalismo gastronômico, mas pela gastronomia. E aí é que entra o jornalismo gastronômico para ajudar, né, realmente o público a saber quais são os bons restaurantes, onde ir, onde não ir, preço, crítica, enfim, aprendendo realmente, né. Me lembro muito bem de uma revista da época que eu peguei, era um especial, né, uma revista especial, que falava assim, o vinho sem enochatices. Então, assim, ensinando vinho para qualquer um aprender realmente. Então, o jornalismo, ele torna isso acessível, né. Qualquer tema, na verdade, o jornalista ele torna acessível. Mas é muito bacana, realmente, a parte da gastronomia, né? E, enfim, o jornalismo gastronômico no Brasil, em Brasília também. Bom, realmente dividir nesses temas, né? Vamos lá para os procedimentos metodológicos. Eu vou entrevistar 3 jornalistas realmente gastronômicos, críticos, e vou entrevistar 3 blogueiras, né, na verdade. E eu vou comparar realmente, eu vou saber como é que cada um trabalha. E aí eu vou, assim, por meio das minhas hipóteses, que eu acho que realmente, assim, as blogueiras não têm tanto cuidado como jornalistas, eu vou confirmar isso ou não, né?
Então, eu vou registrar esses dados, eu vou analisar. O período provavelmente vai ser a partir de janeiro já, ou fevereiro, e eu vou analisar até junho, né? Ou até maio, provavelmente, para dar tempo de eu redigir tudo, de eu fazer as minhas análises. Então, claro que assim, que a gente planeja, mas às vezes não sai exatamente como planejado, mas é o que eu espero fazer. E essa abordagem histórica sempre vai ter que ter, né? E é isso. O que mais? O cronograma é esse, realmente, né? Já começar agora em janeiro fazendo tudinho direitinho, né? Já escolhi meu orientador, vou fazer as entrevistas, eu já sei que esses jornalistas, eles vão me dar entrevista, só falta realmente marcar. E depois redigir, sabe? Bastante leitura também, nesse período em que eu fiz essa revisão teórica. Eu li bastante, foi muito bom, eu aprendi muito. E é isso, né? Os jornalistas que eu tô pensando em entrevistar, o Rogério Lisboa, da Band News, Luciana Barbo, que tem um blog, mas tem uma coluna na CBN também, e o Rosualdo, né, que é o do Metrópolis, que ele é bem bacana também. E já é meu conhecido, todos eles são meus conhecidos já, meus amiguinhos. E eu espero realmente contribuir, né? O meu desejo realmente é contribuir para essa área, né, do jornalismo gastronômico, com mais uma pesquisa, quem sabe um mestrado, né, depois um doutorado. É uma área que eu realmente gosto muito. Então, é isso. E espero que vocês gostem. Obrigada.